Olá gente, como vai? Estou aqui de novo num vídeo e agora eu vou fazer uma coisa que eu sugeri lá atrás, né, para vocês mandarem umas sugestões de vídeos, sugestões de temas para eu falar com você. E eu vou responder uma sugestão da Lucy Crivellari. Lucy Crivellari, que ela diz para eu falar um pouquinho mais sobre a relação do pai com a filha, que ela já havia assistido o vídeo da filhinha do papai, que é um vídeo anterior que eu fiz, que está aí para vocês darem uma olhadinha, e que ela queria que eu comentasse um pouquinho mais. Enfim, ela não disse muito mais sobre o que comentar, mas eu vou falar aquilo que vai vindo, tá? Eu vou falar para você, Lucy, vou falar para vocês que estão curiosas sobre essa relação do pai com a filha. Só para dar um refresh aí na memória, eu falei no vídeo da filhinha do papai que a filhinha do papai é a menina que fica muito presa à esfera do masculino. Então, naturalmente, a gente entende, pela constelação e por outras terapias também, que os polos opostos de sexualidade, o menino, ele se atrai muito pela mãe, porque ele é masculino, a mãe é um feminino. Então tem uma atração energética mesmo, uma atração que a gente fala que é sexual, que não tem a ver exatamente com uma questão de relação sexual, mas uma coisa de sexualidade. E a menina, por outro lado, ela se atrai grandemente pelo polo masculino. E aí, conforme vai crescendo, né, então conforme essa menina vai se desenvolvendo, seria importante que ela fosse passando para a esfera da mãe, que significa após seus 8, 9 anos, na pré-adolescência, ela começa a entrar na esfera da mãe, deixando a esfera do pai, porque ela começa a ingressar no mundo da mulher. Então ela vai se preparar para a menstruação, ela vai se preparar para poder ser mãe, né? Então muitas coisas hormonais, físicas, mentais, emocionais começam a ocorrer na menina. E aí ela deveria estar mais na energia do feminino, mais na energia da mãe, para que ela possa se desenvolver como uma mulher, né? Que ela possa desenvolver os dons femininos dela. Muitas vezes aquele homem, né, o pai, ele não está totalmente presente na relação com a esposa, até porque ele é um filhinho da mamãe. Então o filhinho da mamãe é aquele carinha lá de trás, né, que ele não conseguiu sair da esfera da mãe e ir para a esfera do pai. Significa que ele tem uma energia muito intensa em relação à mãe, uma energia muito intensa em relação ao feminino. Geralmente esse homem se torna um sedutor, geralmente esse homem ele tem habilidades do feminino muito grandes, é um cara mais intuitivo, um cara mais artístico, um cara que tem um charme especial, que tem o dom da conversa, né? É um cara que geralmente ele está cercado por mulheres. E aí, logicamente, ele também vai atrair a energia da menina e não solta. E a menina, em relação à mãe, ela começa a desprezar a mãe, às vezes ela vira realmente uma concorrente, porque ela é um grande amor desse pai. E a mãe, ela não percebe que esse pai tem o mesmo amor por ela, mãe, como tem pela menina, e daí pode começar a ter uns atritos. Bem, resultado, essa menina ela cresce e ela atrai para ela, ao invés de desenvolver muito os dons da mulher, ela desenvolve mais dons masculinos, embora ela seja também uma mulher. Mas ela se torna uma pessoa mais objetiva, uma pessoa mais focada, uma pessoa com mais racionalidade e ao mesmo tempo com dificuldade de entrar na intuição, com dificuldade de respeitar os ciclos, né, que é uma coisa muito da mulher.
os ciclos menstruais, os ciclos do tempo, né? Porque o feminino ele é muito conectado com os diversos ciclos, com a lua, né? Com as estações do ano, enfim. Essa mulher ela se distancia disso, começa a virar uma pessoa muito focada no trabalho, é muito ligada na liderança, então ela está trazendo para ela dons e habilidades que são legais, mas que tem a ver muito do masculino, e aí o feminino dela está muito desequilibrado. Quando essas mulheres vêm buscar terapia, geralmente a gente fala para olhar para as relações, tanto do pai quanto da mãe. E, em geral, a gente percebe que essas meninas são muito apaixonadas pelo pai. E elas não percebem que o pai, de alguma forma inconsciente, ele geralmente não faz isso pensando, ele seduziu essa menina. Ele é uma pessoa que compra essa mulher. Ele é uma pessoa que faz essa mulher girar em torno dele, né? Ele é uma pessoa muitas vezes presente, seja presente mesmo, às vezes financeiramente, às vezes participando muito da vida, ou às vezes no mental dessa menina, dessa mulher, porque esse pai às vezes não está mais presente, já faleceu, ou teve um divórcio, uma separação da mãe, ele sumiu, mas mesmo assim esse pai ele habita, ele fica habitando o inconsciente dessa mulher. E a gente fala para observar os lados também difíceis que esse pai trouxe para ela. Então muitas coisas são legais, muitas vezes, quando essa filhinha tem essa admiração enorme pelo pai, mas muitas coisas também não são legais. É preciso ver que esse pai manipula essa mulher para que ela faça as coisas do jeito que ele quer. É preciso ver que muitas vezes esse pai faz com que a filha não consiga resgatar o amor pela mãe, que ele mantenha uma certa concorrência da filha com a mãe, porque ele tem até um certo prazer de ver que essa menina é uma aliada em relação à mãe, que muitas vezes houve uma separação ou existem rixas, e esse pai ele não vê a mãe com bons olhos. E geralmente ele não vai ver mesmo, porque lembra que eu falei que ele é o filhinho da mamãe? Então aquela mulher também é uma concorrente, a mulher dele é uma concorrente com a mãe dele. E a mãe dele, nesse imaginário infantil do pai, ela é tudo, né? Ela está no altar, e aí não tem espaço para uma nova mulher. Então essa mulher, eu sugiro, né, que entre em contato de novo com as verdades em relação ao pai e as verdades em relação à mãe. A mãe não é aquela bruxa que muitas vezes essa menina, essa mulher vai pintar. Porque se o pai é Deus, é um ídolo que está em cima do altar, a mãe é o demônio. E não é isso, isso daí é uma imaginação infantil, é uma falta de maturidade de olhar as coisas como elas são. E aos poucos também, após olhar com maturidade para ambos, olhe para as relações, né? Para a relação afetiva do pai, da mãe, olhe para a origem. Então você que se identifica com essa filhinha do papai, olhe para a origem do seu pai, né? Como é que é a relação desse pai com a mãe? Será que o Alex aqui está falando alguma coisa que tem sentido? Esse pai tem uma ligação muito forte, seja porque a mãe paparicou demais ou porque a mãe morreu, ou tem uma grande dó porque a mãe foi doente, e ao mesmo tempo esse pai ele deve ter uma rixa com o pai dele, com o avô, né? Uma competição, uma disputa, né? E olhe também para a história da mãe. Então essa mãe, possivelmente, ela também é uma filhinha do papai. Ela tem uma relação mais forte com o pai dela, que é o seu avô, e uma relação mais problemática com a mãe dela, que é a sua avó. Olhando tudo isso, olhando as relações anteriores, olhando seus pais como eles são, olhando a relação afetiva que seus pais tiveram, você vai começar a identificar em você quais dores você carrega disso, que tipo de padrão você repete do seu pai, que tipo de padrão você repete da sua mãe, e principalmente você precisa aprender a lidar com essas dores que vieram desse passado. Não dá, né, para você repetir as histórias sem sofrimento. Então, o que você deseja da sua vida hoje? Repetir essas histórias ou fazer a sua própria história? Para fazer a sua própria história, você vai precisar fazer aquilo que eu falo, que é um divórcio. Se você é uma mulher, você vai ter que se divorciar do seu pai. Significa, você vai entender que o pai ele foi bom e foi mal do jeito dele, que você recebeu tudo que tinha que receber dele da forma como foi, e que a partir de agora você vai para a vida em busca dos seus caminhos.
E da mesma forma você vai fazer uma separação da mãe e também da forma de relação afetiva que eles tiveram, porque isso abre espaço para que você tenha uma relação afetiva mais saudável, mais equilibrada. Não sei se eu respondi o que você queria ouvir, a Lucy, né? Então, Lucy, qualquer coisa você deixa mais um comentário aqui, que a gente vai falando em outros vídeos mais algumas coisas, mas eu acho que acrescentou um pouquinho nessa ideia da filhinha do papai, um pouquinho mais de elementos para vocês se trabalharem. Um grande abraço, eu vou respondendo outras perguntas, outras sugestões nos próximos vídeos. Até mais!